caros amigos internautas, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Consolar, uma produção do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje conosco nosso amigo Sérgio Bebiano, que vai falar sobre o tema obsessão e cura. Sérgio, qual que é a causa da obsessão? E uma vez estabelecida, qual o tratamento mais eficaz para a sua cura? Muito bem. Primeiro eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez por estar aqui nessa casa de paz, de luz, por mais essa oportunidade maravilhosa, esse programa Consolar que a tantas pessoas têm auxiliado. Bom, Vaneide, meus queridos amigos e amigas, o processo obsessivo é uma situação muito complicada na nossa vida muitas vezes. Mas para falar de obsessão nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, nós estamos constantemente rodeados de espíritos, de todas as naturezas. Bons amigos espirituais e espíritos também que às vezes querem nos perseguir, querem nos prejudicar. Mas primeiro devemos conceituar o que é um espírito. Um espírito nada mais é do que nós mesmos. Simplesmente, o dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Por isso que nós espíritos falamos desencarnar. Eu simplesmente vou abandonar esse corpo físico e enquanto espírito serei a mesma pessoa. Não vai ter nenhuma mudança. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. Vou ter essa mesma aparência dessa última reencarnação. Portanto, não muda absolutamente nada. E vou continuar também com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, me esforçando pelo menos para seguir aqui os preceitos cristãos, vou estar com certeza em locais assim, bem agradáveis no plano espiritual, como as colônias, enfim. Mas se fui uma pessoa que só prejudiquei pessoas, que só fiz o mal para as pessoas, vou estar em lugares bem complicados, né? Ou mesmo aí vagando entre aí os encarnados que se afinizam com os vícios, por exemplo, se eu tiver também me prejudicado a mim. Se eu fui aqui uma pessoa que gostava de beber, que gostava de fumar, que gostava de usar drogas, quando eu desencarnar no plano espiritual, continuarei com essas mesmas vontades. E se não quiser receber o auxílio, vou estar aí me aproximando de encarnados que se afinizam comigo pelos mesmos gostos. Vou estar lá, se eu gostava de beber, por exemplo, vou estar junto de pessoas que têm também esse mesmo vício, essa mesma vontade. E vou estar ali induzindo esta pessoa que já tem uma queda para isso, também a beber mais. Por isso que muitas vezes a gente está num lugar onde a pessoa chega num bar, por exemplo, e fala assim, põe uma para mim, põe mais uma, põe outra. Ali tem às vezes uma falange enorme ali de pessoas, de espíritos, acompanhando aquela pessoa e bebendo junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo ali com aquela bebida ali, sentindo as mesmas sensações. Além desses que estão conosco por afinidade de gostos, tem também aqueles outros que estão perto de nós, querendo nos prejudicar, querendo aqui destruir muitas vezes a nossa vida, querendo muitas vezes ali que nada dê certo para nós. Por isso que tem pessoas que às vezes a vida da pessoa nada dá certo, seja nas questões dos relacionamentos ali, seja nas questões familiares, seja nas questões financeiras, seja nas questões profissionais, enfim. Às vezes as pessoas chegam nesta casa conversando conosco e falam assim, minha vida está um inferno, eu dou um passo para frente e dou 10 para trás, nada dá certo. Muitas vezes vamos olhar, existe uma influência espiritual. Às vezes você, internauta, pode estar se questionando, mas por que um espírito desse quer me prejudicar? Por que ele quer fazer mal a mim? Eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu tento ajudar as pessoas, eu tento até de vez em quando eu faço até alguma caridade, quando eu posso, enfim. Por que um espírito desse gostaria então ou quer destruir a minha vida? Mas hoje estamos num corpo diferente. Se eu perguntar para você, internauta que está agora nos assistindo, você teria coragem de ir ali na rua e matar uma pessoa para roubar? Tenho certeza que a resposta sua é não. Hoje nós não temos mais coragem de fazer, não temos coragem de fazer mais. Mas e no passado? No passado não muito distante, quando eu falo no passado, nas nossas reencarnações passadas. Já fizemos coisas horríveis, terríveis, matamos, trucidamos. Basta nós olharmos a história da humanidade que nos ensina isso. Tivemos situações com os escravos, por exemplo, amarrávamos eles nos troncos, batíamos por pouca coisa, vendíamos ali os seus familiares, dava pouca comida em troca de muito trabalho. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, vai vermos que a gente era cruel, nós éramos bárbaros, matávamos e não dava nada, porque ali era a lei do mais forte, do mais rico, do mais poderoso. Hoje as coisas estão mudando, não tem tanta ali crueldade como antigamente. Mas esses espíritos, ao qual convivemos no passado, hoje nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, num corpo diferente, mas somos o mesmo espírito. E aí começa um processo muitas vezes de vingança, querendo destruir a nossa vida.
querendo infernizar a nossa vida. Mas é importante ressaltar que esses espíritos são irmãos nossos, sofredores. Na verdade, se sentem aviltados ali no que aconteceu com eles no passado, com eles ou com sua família também. E precisam, na verdade, de orientação, precisam ali de carinho, de amor, precisam ali encontrar novamente o seu caminho de paz e de luz. O que nós gostaríamos de sugerir para você com relação a essa questão de como lidar com esse processo obsessivo, como nós podemos então minimizar esse efeito, principalmente a oração. A prece é um bálsamo. A oração, o culto do Evangelho do Lar é fundamental também para que nós possamos nos harmonizarmos, para que nós possamos nos proteger dessas entidades que querem nos prejudicar, mas que na verdade, como eu disse, precisam de auxílio. Mas também é de fundamental importância o conhecimento da doutrina espírita. Então, você que porventura esteja passando por uma situação como nós estamos relatando aqui, procure uma casa espírita séria, onde se estudam as obras de Allan Kardec. Assim já vai estar podendo também evitar ali coisas místicas. Procure um local sério para que você possa pedir ajuda. Ali será orientado, orientada a como proceder e às vezes até a necessidade de um tratamento espiritual, para que você possa então estar ali resolvendo todas essas situações. Essas influências, meus queridos, elas chegam a ponto de deixar uma pessoa de cama ou às vezes até ao cometer um suicídio. Muitas pessoas não conseguem compreender a que ponto que chega uma influência espiritual, mas a ciência já nos explica a que ponto que chega essa influência também. Às vezes vemos pessoas que com dores terríveis, com problemas ali de doenças que os médicos não explicam. Aí vai lá no médico, faz todo tipo de exame e não dá nada. Por quê? Porque não é físico, é espiritual. E se é espiritual, não adianta você procurar também essas questões médicas. Você tem que ir numa casa espírita séria. Da mesma coisa também, se for um problema físico, não adianta você ir numa casa espírita. Você tem que procurar um hospital. Mas a influência espiritual chega a ponto de a pessoa ficar numa tristeza, que ela não sabe de onde vem tanta angústia no coração, um aperto no peito, dores nas costas, cansaços inexplicáveis, a pessoa já acorda de manhã cansada, sem saber o que está acontecendo, ali náuseas, dores de cabeça, enfim. E às vezes pânicos também. A influência espiritual é muito grande na nossa vida. Então, meu querido, minha querida, procure auxílio se você estiver passando por situações como essa. Procure uma casa espírita séria para que você possa ser orientado, para que você possa ser orientada a buscar ajuda. E o Evangelho no lar é de fundamental importância. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos em paz. Quero agradecer a presença do nosso amigo Sérgio Bebiano e até o próximo.